Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu canal no YouTube, num quadro qual chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias selecionadas dos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Falha da Telecom Rogers paralisou o sistema bancário canadense, faltou senha, erro permitiu roubar dados de 1 bilhão de chineses e redes sociais da Disneylândia são invadidas por cybercriminoso. E eu começo com essa notícia, que é uma notícia preocupante. Falha da Telecom Rogers paralisou o sistema bancário canadense. Interrupção no serviço da operadora de telecomunicações canadense Rogers derrubaram perto de 25% da conectividade de internet do país, segundo dados da NetBlocks. Richard LeBlanc, professor de governança, direito e ética da Universidade de York, de Toronto, disse numa entrevista à rede CBC que a interrupção foi uma oportunidade de aprendizado para atores de ameaças, como hackers patrocinados pelo Estado russo, que agora podem ver como a indústria canadense, instituições financeiras e sistemas de saúde são vulneráveis ao ataque a um provedor de telecomunicações. Isso poderia ter sido catastrófico para o país se esse fosse um ator de ameaça. A interrupção afetou o dia a dia de milhões de canadenses impossibilitados de fazer transações financeiras pela internet ou de sacar dinheiro em caixas automáticos, paralisando as comunicações entre setores, incluindo saúde, aplicação da lei e indústria financeira. Muitos serviços de emergência que atendem pelo número 911 não puderam receber chamadas. Vários hospitais relataram impactos em seus serviços e as transações de débito foram pausadas quando caiu a conexão do Interac, o serviço interbancário canadense. O Banco de Montreal informou em comunicado em sua conta no Twitter que a interrupção afetou todas as instituições financeiras, bem como interrupções no serviço de transferência de contas bancárias canadenses, do Interac e do processamento de transações financeiras. No comunicado ao público, o CEO da Rogers afirmou ainda que os serviços foram restaurados e que nossas redes e sistemas estão quase totalmente operacionais. Nossas equipes técnicas continuam monitorando quaisquer problemas intermitentes restantes. Também quero delinear um plano de ação que estamos implementando para resolver o que aconteceu. O comunicado acrescenta que os clientes receberão um crédito em suas contas pela interrupção. Este crédito será aplicado automaticamente à sua conta e nenhuma ação é necessária de sua parte. Por que eu falei que essa notícia é uma notícia preocupante? Quando um sistema falha dessa forma, causando um impacto gigantesco, isso primeiro passa uma mensagem de: peraí, aqui existe uma vulnerabilidade. Segundo, é bem o que disse a matéria, pode sujeitar a interesses de criminosos ou que tenham outros interesses, né? Como ele citou ali, por exemplo, o caso de atores de ameaças russos, enfim. Então, tudo isso é preocupante. E mais do que isso, nós já estamos noticiando que existem vários incidentes graves acontecendo nos últimos anos e ainda não fomos capazes, e é claro, estou pegando esse exemplo, mas vamos olhar para outros contextos, de analisar criticamente os riscos. Percebam que por conta da falha de uma operadora, vários serviços deixaram de funcionar, ou seja, esses serviços são altamente dependentes de um provedor. Onde está a redundância? Onde está a estratégia para restabelecer a situação de normalidade com um plano B, um plano C, enfim? Esse tipo de coisa ainda preocupa porque ainda muitas empresas, países, enfim, não estão preparados, né, para responder a incidentes graves como esses. Faltou senha. Erro permitiu roubar dados de 1 bilhão de chineses. Vocês lembram dessa matéria? Eu apresentei na semana passada. Foi o terceiro maior vazamento da história. Pois bem, olhem só.
Um dos maiores vazamentos de dados da história, o roubo de informações de mais de 1 bilhão de cidadãos chineses, revelado no início da semana passada, ocorreu graças a um descuido dos responsáveis pelo banco de dados da polícia de Xangai. Especialistas em segurança cibernética deram mais detalhes sobre o erro ao The Wall Street Journal. De acordo com eles, o banco de dados das autoridades policiais da maior cidade da China estava armazenado corretamente, exceto por um pequeno detalhe. O painel que permitia gerenciar as informações foi criado em um endereço público na web e deixado desprotegido, sem senha. Com isso, qualquer pessoa com conhecimento técnico básico e que soubesse da existência do painel poderia ter acesso a ele para copiar e até mesmo apagar as informações. E foi isso que aconteceu. Com o banco de dados agora à venda na Dark Web por 10 bitcoins, o equivalente a 1,1 milhão de reais pela cotação de hoje. A vulnerabilidade no sistema online da Polícia Nacional de Xangai já havia sido detectada no início de 2022, segundo a publicação, mas aparentemente não foi corrigida. Os pesquisadores estimam que o pacote de dados extraído ficou exposto na internet sem segurança por mais de um ano. O pacote de dados de 1 bilhão de chineses à venda inclui muitas informações a respeito da população do país, com nome, endereço, número de telefone, e-mail, números de documentos e até detalhes sobre etnia e formação acadêmica. A ficha policial dos cidadãos, por exemplo, quando for o caso, também faz parte dessa listagem. Não se sabe até o momento se o responsável pelo vazamento é apenas uma pessoa ou um grupo de cybercriminoso. As autoridades chinesas ainda não se manifestaram, optando por censurar as discussões relacionadas ao hack nas redes sociais mais utilizadas localmente. Por isso que muitas vezes eu falo que não é um problema no Brasil, né? A gente não está discutindo segurança apenas no âmbito nacional e da falta de cultura, de boas práticas. Aqui eu citei um caso no Canadá e agora um vazamento gigantesco na China. Por situações que são, assim, principalmente essa segunda, é básico. É básico. E vamos lá, não precisa que realmente que alguém tivesse conhecimento da existência do serviço. Claro que não. Bastava que se procurasse. Existe uma série de robôs hoje que ficam varrendo tudo que tem na internet e que, se não houver uma proteção, vai identificar que existe um serviço web ali. E indo um pouco mais a fundo, vai descobrir que não tem senha e que pode acessar qualquer dado. Isso é bastante preocupante. O mundo ainda precisa evoluir. A gente precisa falar de segurança para que as pessoas, tendo um pouco mais de consciência sobre o que é relevante, sobre os temas, sobre as boas práticas, comecem a pensar, revisitar aquilo que já tem disponibilizado, serviços e tudo mais, mas também começar a pensar de forma segura na concepção de novos serviços. E na última matéria de hoje, redes sociais da Disneylândia são invadidos por cybercriminoso. A Disneylândia Resort, em Anaheim, na Califórnia, sofreu um ataque cibernético em seus perfis oficiais no dia 7 de julho. Internautas afirmaram nas redes sociais que o invasor se identificou como David Doe. Os relatos apontam que o cybercriminoso postou fotos com frases racistas e ainda alegou que estava buscando vingança após a equipe do parque na Califórnia, Estados Unidos, ter zombado dele. Trabalhamos rapidamente para remover o conteúdo repreensível, proteger nossas contas e nossas equipes de segurança estão conduzindo uma investigação, disse a gigante do entretenimento em comunicado. Além disso, ressaltou que outras páginas da empresa não foram afetadas. As agências Reuters tentou o contato com a Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, mas não respondeu ao pedido de comentário. As contas acessadas foram temporariamente desativadas no período da manhã do dia 7 e retornaram sem as postagens, melhor dizendo. A empresa não informou se essa foi a primeira vez que as mídias sociais são invadidas. A Disneylândia conta com cerca de 8,4 milhões de seguidores no Instagram, já no Facebook são quase 17 milhões. Recentemente, o Flá TV, canal de vídeos e transmissões no YouTube do Flamengo, também sofreu uma invasão cibernética. Os cybercriminosos chegaram a mudar a imagem da conta, trocaram os thumbs e apagaram conteúdos. Na ocasião, o clube ressaltou que, ao identificar a ação, tomou todas as providências e conseguiu recuperar o acesso e todos os vídeos do canal.
O Flamengo afirmou também que não houve prejuízo financeiro ou perda de conteúdo. E o ponto que eu pelo menos já falei isso algumas vezes, já compartilhei matérias e vejo outras pessoas falando muito sobre isso, mesmo quando se trata de contas corporativas, é preciso que se pense em segundo fator de autenticação. É preciso que se pense profundamente na segurança, porque o prejuízo à imagem da companhia pode não ter sido esse caso, né? Pode não ter não ter tido uma repercussão tão grande, mas muitas empresas estão suscetíveis. Então esse é um ponto ainda que preocupa. E olhem só, hoje falamos basicamente de 3 incidentes em países distintos, né, falando ainda sobre coisas que são relativamente básicas muitas vezes. Precisamos, como um todo, avançar em boas práticas de segurança. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se gostaram, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo isso, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos, ótima semana e até a próxima.